Bem, super boa noite, super bem-vindos. Primeira aula do curso executivo da Tecnomanização, na turma número 5. Antes de começar a aula, eu quero repassar o calendário para vocês, e com vocês, e um pouco a estrutura do curso, para que todo mundo fique na mesma página. E para as pessoas que ainda não conseguiram entrar na aula, depois possam ver isso aqui também, tá bom? Para a gente aqui não ter nenhuma dúvida. Vamos lá. Estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Vamos lá. Calendário, hoje, 1º de agosto. Então, às quintas-feiras, aulas online. São das 7h30 às 9h. Hoje, talvez a gente passe um pouquinho, porque tem essa apresentação adicional aqui, né, das aulas e tal. Normalmente, a gente costuma terminar entre 9h e 9h10, salvo que vocês queiram prolongar um pouco. Se a discussão está aberta, a gente fica um pouquinho mais, não há problema. Mas quem precisar sair é esse horário, quem tem compromisso, quem é mãe, pai, etc., tá? O conteúdo vai ser entre 7h30 e 9h. Então, a gente vai ter isso entre agosto e setembro. São 9 aulas e eu vou explicar depois todas elas. Depois, outubro, 2, 3 e 4 de outubro, presencial, bloqueiem agendas. Para os que são de fora aqui, a gente tem a Silvia, que é de fora. Depois vocês vão se conhecer e se apresentar. A gente vai fazer isso com calma em outro momento, não vai ser hoje, tá? A gente vai fazer ali um momento de apresentação. Ela é de João Pessoa, já sei que comprou a passagem, já está tudo organizado para vir. A gente tem outras pessoas de fora. Nesse curso, é o curso que menos pessoas de fora tem. A gente já teve gente do Rio, Manaus, de Maranhão, de Recife, de Foz do Iguaçu, do interior do estado de São Paulo, enfim. Aqui a gente também tem outra pessoa assistindo a aula que é de fora, que é do interior do estado de São Paulo, também vai vir. Aí se organizem. Depois a gente tem aqui um bate-papo entre a gente, mas isso aqui é individual, tá? Porque não tem aula nesses dias aqui, vocês vão entender por quê, que eu vou explicar para vocês prepararem. Aqui é a apresentação dos trabalhos. Não se assustem, eu já falei para muitos de vocês quando a gente estava conversando sobre o curso, não é uma monografia de mestrado, são 2 slides. Não digam que não tem tempo. 2 slides, tá? Não se assustem. Depois, outra coisa que eu esqueci de avisar, tá? Eu tô um pouquinho mal da garganta, então se eu não conseguir ativar o mudo aqui na hora de tossir, peço desculpa. Bem, e aí depois a gente, e isso aqui é online, e depois aqui a gente volta para online. Querem ver? Agosto, nas aulas online, o que que a gente vai ver? Tem o vídeo de boas-vindas, eu recomendo vocês assistirem, tá? Não é obrigatório, mas interessante. Depois, a gente tem a aula de hoje, a primeira aula, consciência corporativa. Depois, próxima aula, próxima quinta, modelos mentais, mindset. Depois a gente vai falar sobre visão sistêmica, pensamento crítico, porque às vezes parece que a gente desaprendeu a pensar, a gente só segue o fluxo. Ego, uma coisa que quase não tem nas empresas, não atrapalha quase nada a nossa vida, a nossa gestão. Equilíbrio e coerência é um pouco do que os americanos chamam de walk the talk, de fazer aquilo que se fala, mas é um pouco mais amplo, tá? E a gente vai falar depois, isso aqui são fundamentos para entender o conceito da tecno-humanização. Diversidade, equidade e inclusão. Capitalismo consciente e ESG. Nesses 3 últimos, a gente mostra não somente a visão de mercado, mas também a visão da tecno-humanização, que não necessariamente coincide. A gente mostra, olha, isso a gente está de acordo com a visão de mercado, e isso a gente não está de acordo por isso, por isso, por isso, e a gente faz diferente. Então, vocês acabam tendo 2 visões sobre o mesmo assunto. Obviamente, exercendo o mais
profundo e vivenciando o que a gente aprendeu na aula 4 de pensamento crítico. A gente aplica pensamento crítico nesses conceitos aqui, tá? Então, não necessariamente se entenda de forma separada cada conceito desse. Não tente entender o curso no primeiro dia, não tente entender o curso nas primeiras aulas, nas aulas separadas. Pode ter coisas soltas. O que que isso tem a ver? Falar de consciência, o que que tem a ver com gestão e tal? Em algum momento, se eu fizer bem o meu trabalho e eu espero fazer, vocês vão entender. Vai se conectar uma coisa com outra e vai fazer sentido, ok? Então não tentem entender por partes. Por mais que pareça desconexo, não é um curso de coaching, não é é um curso de gestão, de uma metodologia de transformação organizacional. Depois dessas aulas online, desse módulo de fundamentos e de conceitos, importantíssimos, a gente vai em outubro, dias 2, 3 e 4, para um workshop presencial. Dias 2 e 3, as aulas começam às 7h58 da manhã. Ai, que chato, Marcelo, 7h58. Oi, pode repetir? Dia 2, 3 e 4, é o às 7. workshop presencial, Ah, tá? tá. Então, nos dias 2 e 3, tirei aqui, dias 2 e 3, as aulas começam das 7h58 da manhã às 18h. A gente tem um coffee break no meio da manhã e um coffee break no meio da tarde. E tem um almoço, né, 1 hora e pouco ali. São esses momentos que vocês vão ter para o mundo exterior, para o telefone, para ver se o mundo não acabou sem vocês, se o mundo não parou sem vocês lá fora e tal. Fora desse horário, vocês vão estar comigo. Vocês são minhas e meus, porque os meninos também vão ver esse vídeo. Vocês são meus, lá das 7h58 às 18h. Tirando os coffee breaks, então, super importante, por quê? Porque aí, porque o que a gente vai fazer é, é pegar e fazer com que vocês, ali a gente vai mostrar a metodologia em si. A gente vai mostrar as ferramentas. Ali a gente vai trabalhar, vai mostrar a teoria e a prática, porque a gente vai trabalhar com cases, a gente vai passar casos para vocês que vocês vão trabalhar e resolver em grupo. Os grupos são formados aleatoriamente? Não. Eu formarei os grupos. Quando vocês chegarem, vocês vão ver que vocês, olha, Silvia, não sei o que, não sei quanto, grupo 1. Vanessa, não sei quanto, não sei o que, grupo 2. E por quê? Porque vocês viram que a aula 2 é modelos mentais, né? Que a gente vai fazer na quinta que vem. Após a aula 2, vocês vão receber um link e vão fazer um diagnóstico, um assessment de uma ferramenta de mindset que a gente usa na nossa metodologia, nas nossas consultorias. E esta ferramenta, depois nós vamos fazer a devolutiva a vocês. Eu vou fazer a devolutiva a vocês de forma individual, obviamente, porque é uma coisa pessoal. Então, essa ferramenta de mindset está orientada à transformação e à inovação. Como você se comporta diante disso, como você responde diante desse tipo de desafios. E aí, eu também vou conhecer muito mais sobre vocês. E ao longo do curso a gente vai conhecendo, embora eu já conheça algumas pessoas, mas não profundamente. Então eu vou conhecendo vocês e em função de perfil, do assessment, de uma série de áreas de atuação, a gente cria os grupos. Ah, então cria os grupos de quem é igualzinho? Não, muito pelo contrário, né? Mindsets fixos, com mindsets de crescimento, porque assim é a vida lá fora. A gente se junta com pessoas que não necessariamente são iguais. Então, baseado nisso, a gente cria os grupos. E, então, dias 2 e 3, das 7h58 às 18h. Ah, em breve, a gente passa o endereço, o Felipe
que é do meu time, que me ajuda com isso, vai me passar o endereço direitinho. Para quem é de São Paulo é tranquilo, é na Vila Olímpia. Quem é de fora já sabe o endereço, aí busca o hotel próximo. E a parte importante, para quem é de fora, e vem de avião, está perto de Congonhas, perto da Avenida Bandeirantes, então é bem localizado para facilitar a vida de vocês, para quem é de fora, tá? Embora tenha pouca gente de fora nesse curso. Depois disso, vocês vão entregar, depois do workshop, e no dia 4 é das 7h58 às 12h. Então, 2 e 3, quarta e quinta-feira, dia todo. Sexta-feira, meio período, só a parte da manhã, tá bom? Depois eu vou convidar para vocês, na sexta-noite, vou convidar vocês a participar de um evento de confraternização com o resto das turmas e tal, e não sei o quê. Vai ser bacana e a gente vai fazer muitos lançamentos, eu vou contar isso com calma depois. Mas o curso é isso, 2, 3 e 4, dias 2 e 3, dia todo, dia 4 só no período da manhã. Depois, imediatamente após o curso, a gente volta para as aulas online, do workshop, a gente volta para as aulas online para apresentar o trabalho. O que significa o trabalho? É apresentar 2 slides, assim, vocês vão aplicar a tecno-humanização, as ferramentas da tecno-humanização, os direcionadores que vocês vão aprender no workshop, e a principal ferramenta, que é um modelo, é como se fosse um canvas, embora eu não goste muito dessa definição, mas é como se fosse um canvas, tá? É um grandão, a gente imprime isso em A0 lá no curso, mexe, depois a gente passa em formato digital, e vocês vão preencher esse canvas usando os conceitos que vocês aprenderam lá nos 2 dias e meio. Para transformar uma empresa. Eu vou explicar com mais detalhes depois, mas só antecipando. Não pode ser a empresa de vocês. Ah, mas Márcio, eu quero apresentar na minha. Por que não pode fazer o trabalho na empresa de vocês? Porque vocês têm um monte, mais um monte de vieses em relação à empresa de vocês. Sabe? Foi vocês que quem criou a empresa, é o filhinho de vocês. E a gente custa enxergar defeito nos filhos, a gente sempre acha que tudo tá bom, e os defeitos a gente fala, mas aí sempre tem uma justificativa, né? É que nem aquela mãe, fala, teu filho matou alguém, mas ele é um bom menino, ele matou porque o outro ele estava num momento difícil. Eu falo, cara, a gente é assim, é humano. Enquanto não se domina 100% a ferramenta, é difícil vocês aplicarem na empresa de vocês, sozinhos. Precisa de ajuda externa. Então, para evitar, vocês vão aplicar. Ah, eu posso apresentar na empresa do outro? Pode. Pode ser uma empresa real? Pode. Pode ser uma empresa fictícia? Pode. Todos aqui têm experiência suficiente para pegar uma empresa e falar, puxa vida. E aí, o trabalho é, primeiro slide, um parágrafo. A empresa é uma rede de supermercado regional que tem um tamanho de tal e tem um problema determinado e a gente vai aplicar a ferramenta para tentar resolver esses problemas. É isso, uma descrição. Então, o primeiro slide é muito simples, é só explicar a empresa que vocês escolheram, e essa empresa pode ser uma empresa fictícia com coisas boas e não tão boas da experiência de vocês, que vocês foram pegando ao longo da vida. Cria ali um modelo e beleza. E o segundo slide é o canvas que vocês vão ter que preencher. Só isso. E apresentar o canvas. E aí, dia 7, da semana do dia 7, a semana do dia 14, 15 e 16, vocês vão poder falar comigo, falar, Márcio, eu pensei nessa empresa, o que você acha? Funciona isso aqui? Márcio, estou sem ideias, pode me ajudar a pensar numa coisa? E enquanto vocês sedimentam a porrada que vai ser o workshop, porque eu já aviso, eu chacoalho sem dó nem piedade. Tem dinâmicas duras. Então, levem lencinho e tudo. Então, o que acontece? O que acontece? Enquanto sedimenta-se o conhecimento, vocês pensam ali, vocês vão ter esses dias, e aí depois, dias 17, 21, 24, 28 e 31, apresentação.
Todo mundo vai apresentar e todo mundo vai assistir a apresentação do coleguinha. Por quê? Porque vocês terão 9 oportunidades de aprender como se faz o processo de transformação tecno-humanizado. Ah, mas eu só vou no meu dia, apresento lá. Então. Não, todo mundo. Porque depois da pessoa apresentar, a gente discute e debate sobre. Então, a gente continua aprendendo ali. Inclusive, é onde mais se aprende a como aplicar a ferramenta, porque no workshop eu vou pegar na mão, vocês vão aprender, vão fazer lá no grupo, vão apresentar, mas em grupo, aqui é individual, e depois a gente vai aprendendo. Oportunidade riquíssima, tá? Todo mundo aprende. Aí, depois, por certo, tá? Se for empresa real, não coloquem nome, a gente não quer saber nomes, a gente não quer expor ninguém, a gente não simplesmente ou pegue uma empresa, pegue coisas, algumas coisas da sua, algumas coisas de outra, algumas coisas de outra, algumas coisas de outra, junto e fala, pô, essa aqui é a empresa com essas características, com essas necessidades, com esses problemas, com essas virtudes, com esses defeitos e queremos transformá-la, tecno-humanizar essa empresa. E depois a gente volta em novembro, aí a gente tem o mês de novembro, aulas segundas e quintas, pum, 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 online, como tem feriados, a gente teve que fazer assim, tem muitos feriados. O dia 20 é dia da consciência negra, que não é feriado em todos os lugares, mas São Paulo é e tem bastante gente de São Paulo. Por isso a gente teve que considerar, tá? E aí, aulas das 7h30 às 9 igual, a gente vai ver os frameworks de cultura, de como criar cultura digital, como criar cultura de inovação, como criar fator confiança, como criar produtos tecno-humanizados, e produtos, eu me refiro a produtos e serviços. Tem um framework específico para isso. Ah, o que significa esses frameworks? Vocês aprenderam fundamentos no primeiro módulo, aprenderam a metodologia no workshop, mas a gente aplica a metodologia e transforma a empresa de uma vez? Não. Seria temerário. Espera lá, a gente não vai chegar e falar, vou transformar a sua empresa inteira. Falar, um momento, muita calma nessa hora. Ninguém transforma uma empresa de uma vez inteira, é perigoso. Então, puxa vida, vamos com calma e o que a gente faz é ter frameworks que a gente vai aplicando e, de repente, ao aplicar todos os frameworks, a pessoa fala, nossa, minha empresa é outra. Pois é, uma empresa tecno-humanizada, mas a gente vai com calma e vocês vão entender o porquê. E aí, a gente finaliza o curso. Beleza? Márcio, Oi. mais um, quando, se tu puder voltar naquele slide anterior, desse, não, antes desse ainda. Aí, ó, dia 12, sábado. Por que 12, sábado, tá em preto? É Eu porque é entendi. feriado, é feriado. Ah, 12 de tá, é só outubro. Os ok. pretos aqui são feriados, ó. Feriado, dia 2 de Aham, novembro, 15 de novembro, ok. É que tá? como a gente não tem nada de coisas no sábado, eu só Não, sou não. saber. Sim, sim, sim. Não, fica tranquila. É porque como aqui eu coloco, eu sempre coloco os feriados de cada mês. é, é, Antes tínhamos, antes era quinta, sexta e sábado, aí nós mudamos para quarta, quinta e sexta. E ficou aqui como feriado no sábado, mas é feriado só, não tem nenhuma atividade, tá? Fica tranquilo. Ok, e o 7, 8, 9, 10, 11, 14 a 16 são momentos em que cada um de nós vai ter contigo, em particular, é isso? Se vocês quiserem, de repente vocês saem do workshop e falam, cara, já sei que empresa eu vou fazer, ou já sei que negócio eu quero transformar e que problemas eu vejo. Ok, se você não quiser, eu sempre gosto e prefiro que vocês compartilhem comigo para que a gente possa validar. Fala, pô, não, legal, vai por essa linha mesmo. Aí você faz o teu trabalho e apresenta. É só para validação. E pode acontecer de falar, puxa, não sei o que apresentar. Aí a gente tem algumas ideias, alguns cases, e a gente ajuda vocês a ter um case para trabalhar, tá? Então vocês Ah, podem ok, trazer pronto ou a gente pensa em algum tá. juntos. E é nesse período aqui. Aí a gente marca horário em função da agenda de ambos. Ah, puxa, eu posso 7 da manhã, posso meio-dia, 3 da tarde, aí eu não posso. A gente vai se organizando entre eu e cada uma de vocês, tá? Beleza? Sim, Ficou claro, então, a dinâmica do curso e as aulas e tal, calendário. Ótimo. sim. Vamos começar o curso. Estão animados ou não?
Não sei se tão muito, não. Sim, vamos começar. Mas tudo bem, vai. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou agora. Ups. Não, não, não. Não quero compartilhar esta tela, quero compartilhar a outra. Eu vou pegar agora e vamos começar a aula. A primeira aula, como eu havia comentado, é aula sobre consciência corporativa. Então, vamos lá. A aula de consciência corporativa. Por que a gente quer falar sobre consciência corporativa? A nossa consciência driva ou direciona ou orienta, guia muitas das nossas tomadas de decisão. Portanto, é importante entender. Mas antes de falar de consciência corporativa, a gente precisa entender que é consciência. E para vocês entenderem o grau de dificuldade do que a gente vai falar hoje, só para vocês terem uma ideia, a ciência, que hoje está muito moderna, só para vocês entenderem, a ciência nos últimos 25 anos, existem estudos que dizem, ou estatísticas, né, talvez não seja um estudo, mas estatísticas que dizem que a ciência avançou nos últimos 25, 30 anos mais do que toda a humanidade. É uma barbaridade o que avançou nos últimos anos. E falando-se, inclusive, de ciência, de neurociência cognitiva, de ciência comportamental, etc., que está mais próximo ao que talvez a gente chame de consciência, também avançou muito, muito. A neurociência avançou nos últimos anos mais do que em toda a história da humanidade. Porém, veja, esses dois senhores, o Christoph Koch, que é um neurocientista germano-americano, né, um alemão radicado nos Estados Unidos, e o David Chalmers, que é um filósofo australiano, fizeram uma aposta. Porque em 1998, esses caras conversando, e o Christoph disse que em 20 anos a ciência saberia tudo sobre consciência. E vejam vocês, estamos em 2024 e não sabemos absolutamente nada, não existe nada publicado do que é exatamente consciência, e principalmente o que esse neurocientista estuda, só para vocês terem ideia, esse cara é um PhD, tem uma equipe, ou seja, não é um Zé, ninguém. Não se sabe hoje, com todas as ferramentas que a ciência nos traz, aonde está em nosso cérebro a consciência. Olha só. Então, no último evento, o congresso que teve, o Christopher teve que dar o braço a torcer ao seu amigo David e dizer que ele perdeu a aposta e ele teve que pagar deu de presente para o David uma caixa de vinhos, que é o que eles haviam apostado, ele perdeu. Não se sabe nada sobre consciência, desde o ponto de vista científico, mas a gente sabe que ela existe. A gente sabe que existe e que tem importância. Então, a gente vai trabalhar com filosofia, a gente vai trabalhar nesta aula especificamente, e muitas outras, mas nessa aula especificamente porque em muitas aulas eu trago estudos científicos, eu trago livros, eu mostro, eu gosto, vocês vão ver em aulas eu mostrando livros aqui, mostro bastante bibliografia para quem gosta de ler, para quem gosta e tal, tudo que a gente fala aqui está embasado, tem fontes e tal. Então, e quando não tem, está baseado na minha experiência ou na minha metodologia, eu aviso, tá?
O que é consciência? Veja bem, no Aurélio, que eu ainda uso, e está ali na minha estante, eu uso, obviamente, também o digital, mas eu gosto de olhar no físico, tem duas definições. A primeira, que é a percepção dos fenômenos próprios da existência. Sentimento, conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos. Então, eu sou consciente que a luz está acesa, porque eu estou vendo a luz acesa aqui. Então, é a percepção de fenômenos, tá? Não é essa a acepção que a gente quer. A gente fala sobre o sentido ou percepção do ser humano, que o ser humano possui, do que é moralmente certo ou errado, em atos e motivos individuais. A capacidade de discernir, o discernimento ou o bom senso. Ou seja, decidir entre o que é ético e o que é não, o que é correto e o que é não, o que é justo e o que é não. É esse o sentido da consciência que a gente busca aqui, tá? O que acontece? Ser consciente, por que que a gente fala de consciência num curso de gestão? Puxa vida, vamos lá. Tomar decisões numa empresa, coisas que a gente faz todos os dias na nossa vida profissional, tem um impacto enorme. A nossa consciência tem uma relevância enorme na tomada de decisão. E a gente vai mostrar isso, tá? Por isso a gente está falando sobre consciência. Existe na filosofia oriental uma coisa chamada teoria do impacto, que nessa teoria do impacto o que se diz é que ela ensina que a consciência humana nasce do impacto entre dois planos da realidade. Eu só sou consciente da luz porque existe a escuridão. Eu só sou consciente do amor porque existe a perda, porque existe a dor. Eu sou consciente da fome porque existe a saciedade. Então, quando existe o contraste entre dois planos da realidade, falando do plano físico somente, por enquanto, é onde eu dou valor. Todo mundo já ouviu a frase e muitos de nós aqui já experimentou a tristeza de só dar valor a uma pessoa quando a gente a perde. De só dar valor a algo quando a gente muda de uma cidade, a gente vai para outra e a gente dá valor à cidade que a gente morava porque, puxa vida, quanta coisa boa tinha lá e eu não aproveitava. Ou de país, quem morou fora, tá? Então, essa teoria do impacto diz que a consciência se produz no impacto entre dois planos. E essa teoria também, aprofundando-se um pouco mais, ela diz que existe a principal dualidade que nós temos é matéria e espírito. E aí, nesta matéria e espírito, a gente não vai falar nada de religião, mas pensando no espírito como o que a gente entende como é um atributo do espírito, porque a teoria do impacto diz que existe uma dualidade do ser humano, que é o espírito e a matéria, o concreto, o físico, o corpo, e o sutil, o metafísico, que a filosofia e grandes filósofos falaram e escreveram sobre, que é o espírito. E o que se diz, o que é a consciência? A consciência, para alguns filósofos, é quando uma partezinha do espírito, como se fosse um olhinho, por isso que eles chamam o olho do ser, desce no corpo físico e olha o que está sendo feito e como está sendo feito, ou guia o que está sendo feito e como está sendo feito. Esta ligação entre o espírito e a matéria, entre o corpo e o espírito, esta conexão que existe, os filósofos e muitas filosofias orientais dizem que é a consciência. Filosofia não tem doutrina. A ciência ainda não descobriu. É o que temos para entender o que é consciência, porque ainda ninguém conseguiu demonstrar o que é, mas a gente sabe que existe, porque a gente sabe
E a gente fala muitas vezes a expressão, estou com um peso na consciência, quando você faz alguma coisa errada, ou faz uma coisa que você acha que não deveria fazer, fala, estou com um peso na consciência. Pô, então essa tal da consciência existe. Quando eu sei discernir entre o que é ético e o que não, o que é moral e o que não, o que é certo e o que é errado, puxa vida, eu estou agindo de uma forma consciente, com consciência, com elevação de espírito, e outra forma não. Então ela existe. Talvez um dia a ciência consiga identificar, e a neurociência, onde isso reside no cérebro, e consiga, inclusive, enxergar coisas metafísicas, e a gente possa ter outras visões. A visão que nós temos é isso. E aí o que acontece? Quando a gente consegue ver, e o que eu usei para a gente entender e se aprofundar na questão da consciência? Veja, este livro chamado, e aí, Vanessa, você vai ter vantagem, né? Las Esferas de la Conciencia, que esse é um livro, desculpem, só existe por enquanto em espanhol. Ele foi escrito por Carlos Adelantado Puchal, que é o CEO da Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia global, ele é CEO dessa escola, e ele escreveu esse livro, ainda está em espanhol, ele é um espanhol. Eu não mostro aqui porque eu não tenho livro físico, eu tenho no Kindle, porque não tem no Brasil. E eu gostei muito desse livro, que ele fala das esferas da consciência. E a gente tomou algumas referências deste livro, tá? Ele diz que nós temos três esferas de consciência. Três esferas. A primeira esfera é quando a gente nasce e a gente começa a ter consciência de si, do indivíduo. É tão lindo quando a gente vê os nossos filhos, nosso bebê, quem tem filho, olhando a mãozinha, o pezinho e começando a se reconhecer e ter consciência do eu físico. Ele fala nesse livro que então a primeira percepção que as pessoas têm nessa esfera número 1 é a percepção do corpo físico. Depois vem a percepção das emoções. Depois a percepção dos sentimentos. E depois vem uma percepção rudimentar ainda da mente. A gente já começa raciocínios básicos e primários. E aí é uma percepção, ou são percepções individuais. A primeira esfera da consciência se preocupa só comigo. Só me interesso eu no mundo. Quem estudou marketing conhece, ou gestão, conhece a pirâmide de Maslow, camada básica de sobrevivência, eu, tá? Aqui, esse quaternário dessas percepções, né? A gente fala do corpo físico, do corpo energético, que dá as energias e vivacidade ao nosso corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental cognitivo, básico, raciocínio básico, de sobrevivência, tá? Até aqui, a gente começa a desenvolver essa consciência e é uma consciência de sobrevivência. Só eu importo. Só eu existo. A criança é egoísta, só ela existe. Quando tem um brinquedo, ela quer tudo para ela e ela quer o que outra criança está na mão, ela quer para ela, porque é para ela. Até aí, tudo bem, até uma certa idade. Né? Tem adultos que continuam com 40, 50, 60 anos sendo o mesmo egoísta que uma criança de 3. Não é legal, mas tudo bem. A gente olhando esse nível, essa esfera da consciência, esse nível 1. Aí o que acontece? Ao somar esses quatro, e quando eu começo a trabalhar a parte de autoconhecimento, tem uma quinta percepção que a gente começa a falar de valores, de virtudes e de algumas sutilezas que para algumas partes e para alguns filósofos é chamado de alma. A junção disso, e quando eu elevo
e começo a aumentar o meu autoconhecimento, eu elevo um pouco a minha consciência, percebe que eu vou elevando a consciência e eu já começo a dar valor à beleza, à fraternidade, à bondade. Eu começo, uma pessoa que tem uma consciência básica, ela não dá valor à beleza. É sutil quando eu ouço uma música e me emociono, quando eu vejo uma rosa ou uma flor qualquer e me emociono, quando eu vejo um ato de bondade, de generosidade, eu me emociono. Talvez um gato, ao ver um ato de bondade e generosidade, ou uma flor, ou ouvir uma bela música, não se emocione como a gente. Então, as pessoas que são capazes de perceber beleza começam a ter um nível de consciência um pouco maior. Isso eu consigo me aprofundar em valores, em sutilezas, através de autoconhecimento. A gente vai falar. Só para vocês terem uma ideia, não vou entrar como a gente consegue elevar o nível de consciência desses 4 níveis para cá hoje, tá? Ó, como elevar o nível de consciência do nível 1 para o nível 2, tem 12 comentários, mas só para vocês verem aqui, ó, confiar nas leis da vida e alinhar-se com elas. Não vou explicar, tá? Ser um eterno aprendiz, tá no livro, essas regrinhas aqui, ou essas indicações. A gente vai falar isso na aula 4 e na aula 5. Propósito, além da simples sobrevivência, direcionador da tecno-humanização. Saber fazer escolhas, aula 4. Então, a gente vai ver cada coisa dessas e se aprofundar em outras aulas. Só trouxe aqui para vocês terem uma ideia. Por certo, vocês vão receber esse material, o Felipe, depois da manhã, ele vai subir esse vídeo, que vai estar na plataforma, com essa apresentação, tá? Então, vocês vão ter esse material. Isso aqui, gente que gosta de escrever, eu sou dos que gosto de ficar tomando notas. Quem não quiser, não gostar, não precisa que vão receber material. Quem quiser, complementa. Eu tenho cadernos e cadernos, e eu escrevo à mão, inclusive. Sendo de tecnologia, as pessoas falam, mas você de tecnologia escreve em caderno, à mão? Eu falo, sim. E tem um motivo. Bem, vamos lá. Quando eu vou subindo esse nível de consciência, percebe que aqui quase que a natureza me dá, né? Eu vou conhecendo o meu corpo físico, isso o bebê faz de forma automática, independente. Emoções, ele vai conhecendo raiva, e com o tempo ele vai aprendendo a controlar a maioria das pessoas, sentimentos, e vai usando a mente, raciocínio, vai para a escola e vai se desenvolvendo. Então, isso aqui é mais ou menos, essa primeira parte é mais ou menos natural. E está no nível da sobrevivência. E tem gente que para aqui, tá? Tem gente que para aqui. Sobrevive. Acorda, 7 da manhã, vai, toma um café, vai trabalhar, almoça, volta. Então, é alimentação, reprodução e o trabalho para subsistência. Chega a noite e fala, eu não tenho tempo para mais nada, deita e dorme, e assim passa 90 anos da vida. Muita gente, e vocês, o fato de estar num curso desses, com certeza já estão daqui para cima, né? E para cima. O nível 2 já começa a pensar no coletivo. O nível 2 de consciência, a esfera um pouco mais elevada de consciência, já começa a pensar no coletivo. Mas que coletivo? Qualquer coletivo? Não. Ups. Desculpem. Começo a perceber e ter percepção do outro, mas eu começo a pensar no coletivo, nos mais próximos. Minha esposa, meu marido, meus filhos, meus pais, meus irmãos, meus amigos mais próximos. E os amigos mais próximos. Então, a família direta e os amigos mais próximos. Com esses eu me importo. O resto, cada um por si. Mas já é melhor que o nível anterior, tá? Já é bem melhor que o nível anterior. Eu já começo a
pensar no outro. Eu percebo o outro. Quando eu vou fazer as coisas, eu vejo qual o impacto que vai ter. Puxa vida, eu sou viúvo ou viúva, sou separado ou divorciado ou divorciada. Vou começar um novo relacionamento. Como os meus filhos vão pensar? Eu não penso só em mim, eu penso neles, eu penso nos meus pais, o que eles vão pensar, como eu vou tratar isso. Já começo a pensar no outro. E aí é uma parte que a gente também não vai entrar, é só para conhecimento, como a gente leva. As escolas filosóficas clássicas consideram que existem três grandes pilares, né? Desculpa. Desculpa. Existem três grandes pilares, que é o da fraternidade. Eu começo a pensar no próximo. Eu começo a pensar na convivência com o próximo, com os grupos mais coletivos. Quem frequenta clubes de serviço, Lions, Rotary, etc., é um coletivo. Eu começo a me preocupar com esse coletivo, com os grupos de amigos mais próximos, como as coisas estão, ligo para saber como está. Então. Mas não é só me interessar, é começar a fazer coisas em prol de. O segundo pilar é o ecletismo, que é o conhecimento da humanidade. Por isso que antigamente a gente pega grandes nomes da história da humanidade, fala, puxa vida, ele era astrônomo, ele era filósofo, ele era médico, ele era, sim, tinha vários, o ecletismo. E aí a gente passou por um momento de que todo mundo era só especialista em uma coisa, e agora a gente está voltando, tá, para os conhecimentos combinados, híbridos, cross, multi, eh eh, áreas, porque, claro, antes um médico era só médico, e o só, obviamente, entre aspas, e uma pessoa de tecnologia era só uma pessoa de tecnologia, especialista ao máximo. Agora, quem desenvolve equipamentos de telemedicina ou equipamentos médicos computadorizados tem que saber um pouco de cada um. O advogado sabia de leis, o cara de tecnologia sabia de tecnologia, agora quem quer trabalhar com direito digital tem que saber dos dois. Então, a gente está voltando ao ecletismo. E o autoconhecimento, mas isso a gente vai ver em outras aulas. Para vocês terem ideia, eu coloquei a capa aqui do meu primeiro livro. Esse livro, o título dele é Aprenda a Criar Riqueza Sem Gerar Miséria com a Tecnomanização. Então, é pensar no outro, pensar no próximo. Ops. E aí, de volta. E elevando mais a consciência, o terceiro nível de consciência, a terceira esfera de consciência, que o Carlos Adelantado Pucciali diz a sétima percepção é da unidade. Quando somos capazes de entender que somos somos parte de um todo, de do uno. A década pitagórica dizia que tudo surgiu no uno, no ser uno. Depois teve a dualidade, trindade, número 4, 5 e tal, e termina no 10, a década pitagórica. Quando ele explica, ele fala 1 mais 0 é 1, a gente volta para o 1. Frases bíblicas que
do pó vieste ao pó trás, enfim, tudo indica no universo, segundo a filosofia, ou uma grande parte da filosofia, seja ocidental ou oriental, de que somos um. Então, a minha preocupação não é só com meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meus filhos. É com a humanidade. Ai, mas eu não posso fazer nada pela humanidade. Opa, se pode. Opa, se pode. Mas eu sou um grãozinho de areia. Pois é. Tanto para bem quanto para mal, tudo começa em uma única célula. Um, um corpo de bilhões, na verdade, de trilhões de células, como o nosso, quando tem uma única célula, em trilhões, uma única célula com um comportamento anômalo, é, é algo de estudo para uma área da medicina que se chama oncologia. Então, nós, como seres humanos com comportamento anômalos, também podemos provocar um problema muito grave. Porém, em contrapartida, nós, como seres humanos, com um comportamento, ao pensar na humanidade, ao pensar na unidade, a gente consegue fazer coisas maravilhosas. Mas, às vezes, quando eu falo isso, nas aulas as pessoas pensam que é algo grandioso. Então, eu tenho nas minhas mãos a responsabilidade de mudar o mundo, a humanidade. Não peço tanto. Eu não aspiro tanto para mim e não peço tanto a vocês. Mas quando eu quebro uma garrafa aqui em casa e eu vou jogar no lixo, eu me preocupo em embalar essa garrafa para evitar que a pessoa que vai coletar essa garrafa corte a mão. Eu conheço essa pessoa? Não. Ele é o lixeiro. É o trabalho dele. Ele que use luva. Se ele não usar luva, a culpa é da empresa que não deu a luva. Opa, pera lá, gente. Percebe que em coisas pequenas eu posso pensar no outro mesmo que não seja da minha unidade familiar? E a partir do momento que eu começo a pensar no outro como parte de uma unidade que eu também pertenço, eu começo a pensar em fazer coisas pensando na unidade, pensando no todo e pensando no bem desse todo, eu elevo a minha consciência de tal forma que eu passo a ser, tendo como princípio de ação o bem da humanidade, das pessoas, dos animais, das plantas, das coisas. Quando eu passo em qualquer lugar e tem um vaso que está perto da beirada da estante, eu coloco ele para o meio para ele não cair ou ninguém esbarrar e derrubar. Ah, é uma coisa, se cair, compra outra, baratinho, ou pode até ser caro, mas não importa. Preocupar-se com o detalhe da harmonia, do bem de tudo e de todos. Se eu começo a praticar isso no meu dia a dia, com coisas pequenas, eu vou inevitavelmente transformar isso num hábito, numa forma e num princípio de ação, e vou levar isso para as coisas grandes. E tudo que eu fizer, eu vou ser um veículo de construir empresas, e aqui a gente está falando de empresas, mas a gente podia falar de humanidade, de uma sociedade melhor. Concorda com o raciocínio ou não? Então, quando eu passo a pensar, deixa eu olhar aqui para baixo porque eu coloquei vocês aqui embaixo, então, concordam? Então, quando eu começo a pensar no todo, quando eu começo a pensar no impacto que as minhas ações causam e como eu posso fazer para construir uma sociedade melhor, as coisas mais pequeninhas, as coisas mais básicas, eu começo a levar isso para a vida. Imaginem a seguinte situação: um estacionamento
com 2 vagas, uma na frente e uma atrás, em um local de eventos. E uma pessoa chega mais cedo e para na metade das 2 vagas. E esse é um caso real, eu cheguei para essa pessoa e falei assim: "Olha, eu acho que você não percebeu, não viu ali, você parou na metade, se você quiser dar a chave do teu carro, eu vou lá e eu coloco ele para frente para alguém parar atrás". Ele falou: "Não, não, não, eu parei ali de propósito, porque se eu paro na frente, alguém vai parar atrás, eu não consigo depois sair, se eu quiser ir embora mais cedo". Oi? Cara, você está pensando em você está nesse nível, nessa esfera de consciência, concorda? Eu penso em mim, quando eu quero ir embora, eu vou. Pô, se o outro chegar e não tiver lugar, ele que pare 3 quadras de distância, tendo um lugar ali, mas eu não vou deixar ele estacionar, porque senão ele me bloqueia. Pô, isso tem? Claro que tem. Esse exemplo que eu estou contando é real. Aí, quando você fala que a pessoa atua assim, ah, não, ela atua assim na vida pessoal dela, mas na empresa ela segue as melhores práticas, é super correta e é um bom executivo. Desculpa, se você é assim na sua vida pessoal, você é assim na empresa, você é assim em tudo quanto é lugar. E aí, você toma decisões na sua empresa que faz com que a sua empresa seja assim de mesquinha, seja assim de pequeno, como é a tua consciência. Percebem? Então, por que que eu tenho que elevar minha consciência? Se eu quero ser um executivo que realmente construa uma empresa e realmente construa um negócio, ou atue no meu departamento, na minha profissão, no que seja, de forma consciente e humanizada, alinhado com os conceitos da tecno-humanização, inevitavelmente eu tenho que elevar minha consciência. Porque se eu só pensar em mim, não vai rolar. Não vai rolar. Então eu tenho que começar a pensar nos outros. Ah, mas eu sigo as regras, eu sigo as leis, eu sigo as melhores práticas do mercado. A gente vai ver nas próximas aulas que não tem nada a ver uma coisa com outra. Deu para entender? Conceito? Beleza. Vejam só que coisa interessante. Uma empresa de consórcio, caso real. A dona Rosa, nome fictício, a idade é correta, 81 anos, foi convencida, ela foi convencida a comprar um consórcio de uma scooter. Faz muito sentido? Não, nenhum, né? Uma senhora de 81 anos comprar um consórcio de scooter. Mas sabe por que ela foi? Essa empresa começou a aplicar, ela recebeu lá uma consultoria de um guru do marketing digital, você tem que definir as personas, né, definir ali. Então, descobriram que pessoas idosas, a partir de uma certa idade, que moram sozinhos, são carentes. Pegaram e buscaram este público, target. Defina a persona, esse é o target que eu vou buscar e conversar. E os atendentes se faziam muito amiguinhos dessas pessoas que gostam de falar e descobriram que a dona Rosa tem um neto que não vai visitar a dona Rosa com frequência, um jovem de 16 anos. Dona Rosa, tem um negócio para a senhora. Acho que se a senhora comprar um consórcio de uma scooter e der uma scooter para o neto da senhora, ele vai visitar a senhora com frequência. E vender o consórcio da scooter. Detalhe, o consórcio da scooter era um valor de 35% da aposentadoria da dona Rosa. Esse vendedor bateu a meta, tal provavelmente, ganhou o dinheiro dele, e eu tenho certeza que se eu perguntar a ele, ele diz que não, eu não obriguei ela a comprar, eu só dei ali os argumentos, o pitch de vendas e tal, e ela comprou porque ela quis.
Não tem lei que proíba eu vender um consórcio para uma senhora de 81 anos. Não, não tem lei. Mas e aí? O que vocês acham? O que mostra a consciência deste vendedor, a consciência do departamento ou dos executivos desta empresa, da política e da cultura e principalmente da consciência corporativa dessa empresa. Vale tudo para bater meta? Para ganhar dinheiro? Pois é. Mas isso é o que a gente vê por aí, não é? Então, talvez, digo, só talvez, seja necessário elevar um pouquinho a consciência corporativa de uma empresa como essa. Ou não? Conseguem ver o link da importância da consciência e agora a relação que a gente faz de elevação de consciência para a consciência corporativa? Vou te dar um outro exemplo. E aqui já aproveito e digo, muitos dos exemplos aqui que eu vou trazer está associado à área de alguns de vocês. Então, todo mundo, em algum momento do curso, vai ver-se refletido em algum exemplo de uma área de uma empresa. Então, vão ter exemplos como esse de seguradora, porque tem gente dessa área, vai ter exemplos de agronegócio, vai ter exemplos de outras áreas, tá? Em algum momento vocês vão se ver aqui. Vamos lá. Vou tentar explicar o que aconteceu em uma seguradora. Esse caso aqui é um pagamento de um seguro que a pessoa tem sobre de danos do imóvel, se pega fogo, incêndio, né, inundação e tal. E também, em caso de morte, esse seguro paga o saldo devedor. E aí o que acontece? São imóveis de baixa renda e é comum ter pessoas, 2, 3, 8 pessoas no financiamento com o proprietário, porque eles juntam renda para poder comprar o imóvel, tá? Nesse exemplo, eu arredondei aqui para ficar fácil. Os valores não eram exatamente esses, mas o conceito é o mesmo. O valor residual do imóvel, 100 mil reais, e tinha um proprietário que tinha 50% do financiamento, outro 25% e outro 25%. E olha o que acontecia. O parceiro da seguradora, o parceiro que mandava a informação para a seguradora, ele mandava, e olha, o segurado que tinha 25% faleceu. E aí, portanto, o valor residual que a seguradora tinha que pagar da porcentagem dele era de 25 mil reais, ok? Beleza. Pagou-se 25 mil reais. A empresa que era parceiro da seguradora, que tinha a responsabilidade de controlar os cálculos e os valores, então sobrou 75 mil. Morreu outra pessoa. Eles pegaram 25% de 75 mil, deu 18.750. E sobrou 56 mil. O que acontece? Se a outra pessoa não morreu, mas se a outra pessoa tivesse morrido, eles iam pegar 50% do valor residual, ia dar 28 mil, ia mandar para a seguradora e a seguradora ia pagar isso. A seguradora, no final, acabaria pagando 71 mil, não 100. A empresa dona do imóvel ia perder 28 mil, porque o cálculo que ela fazia estava errado. Qual seria o correto aqui? Puxa vida, morreu, tem 50, 25, 25. Morreu uma pessoa que tem 25%, o que ela deveria fazer é falar, opa, pera lá, eu tenho que redistribuir a porcentagem do que sobra, certo? Então, não é 50 e 75 mais, porque isso não soma 100. De repente, isso aqui vai ser 70 e 30. Não é essa conta exata, mas mais ou menos. Então, percebem? A seguradora percebeu isso, que estava errado o cálculo do outro lado, que ela recebia.
que a seguradora deve fazer? Deve levantar a mão e falar: olha, você está calculando errado, você vai receber menos. Ou deve ficar quietinha e falar: olha, eles que estão errados, não é meu problema, eles mandam, eu pago, eu vou economizar. O que a seguradora deve fazer aqui, na opinião de vocês? Deve alertar o parceiro dela que o cálculo que eles estão fazendo está errado e eles vão receber menos e vão perder dinheiro? Ou deve ficar quietinho para economizar, Não, na minha visão tem que alertar, né? né? Agora, quantas empresas a gente conhece que alertaria efetivamente? Todas? Eu acho que não, nem todas. E qual é a diferença entre eu tomar a decisão de alertar, que é o correto, é o justo, ou ficar quietinho para ganhar mais, como o erro é do outro, enquanto ele não reclamar, eu vou fazendo isso. O dia que ele reclamar, eu mudo. E o que eu já foi, já foi. Para bater minha meta, que está difícil, para ganhar mais, para vestir a camisa da empresa e defender os interesses da minha empresa, mesmo passando por cima de valores, de virtudes tão nobres quanto tenho que avisar o parceiro que ele está fazendo errado, porque senão ele vai perder dinheiro. Talvez a diferença entre avisar ou não avisar é ter uma consciência elevada, um nível de consciência mais elevado. Percebem? Onde entra a questão da consciência corporativa. Por que que a elevação de consciência é importante? Não é a única coisa. A gente tem muitas aulas pela frente, a gente vai ver muito mais coisas. E como a gente faz isso? Porque isso é bonito de falar, não é tão fácil de fazer no mundo corporativo, onde a maioria das empresas olham única e exclusivamente resultados. E se eu levanto a mão, quase que eu vou ser mal visto se a cultura da empresa for essa cultura agressiva de somente resultados a qualquer custo e qualquer preço. Então, como eu devo fazer para agir? A gente vai ver, tá? Não se precipitem. Mas percebem, conseguem entender a importância de ter uma elevação de consciência corporativa? Vocês estão muito quietinhas. Eu não sei se vocês estão é, é, a favor ou contra, ou muito pelo contrário. A gente Não, tá lhe aqui ouvindo. Quando você disser assim, falem, a gente fala. Não pode falar a qualquer momento, pode levantar a mão, mas assim, vocês percebem que tem. tá dando para entender o raciocínio da importância da consciência, da elevação de consciência para tomada de decisão do mundo corporativo? A Eu, gente às vezes não relaciona uma coisa com outra, sim. mas Eu está vou até relacionado. puxar um gancho atrás, né, que você falou, quando você estava falando das consciências, que por naturalidade a gente chega até a quarta, né? Uhum, E você trouxe o exemplo do pessoal de agente de limpeza e tal. Eu me lembrei da minha filha, foi quando eu comecei a mudar como eu chamava as pessoas, né? Como eu dava nome para as pessoas, para a profissão das pessoas, para as coisas que as pessoas fazem, né? E eu lembro de uma vez que eu disse: "Ah, filha, vamos pôr o lixo fora que o lixeiro vai passar". Ela: "Não, mãe, ele não é o lixeiro". Aí eu: "E ele é o quê?". Ela disse: "Ele é o limpeiro. Lixeiro somos nós que estamos aqui com o lixo na mão. Foi a gente que fez esse lixo. toma Então tapa na nós, cara, né? As crianças são nós ótimas para somos isso. os lixeiros, eles são os limpeiros". Aí eu, tá. E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? E agora você falando de seguradora, o quanto mudaria a percepção de alguém se uma seguradora dessa tomasse a atitude incomum, né? Que é a atitude de, ó, você está calculando errado. De fato, essa seguradora teria o nome de segurança, né? Isso é uma empresa segura, é onde eu posso realmente garantir uma segurança. Confio nessa empresa. Exato, Então, às vezes, a gente não olha para o nome das coisas, né? Por que que elas foram criadas e por que que ela tem aquele nome. E se é- perde, né? exato, exato. E aí eu posso dizer, da mesma forma que eu mostrei o caso da empresa de consórcio que fez aquele tipo de venda, zero ética,
zero valores, zero consciência, esta seguradora alertou o seu parceiro, tá? Só para vocês saberem. Então, mas no final depende da quem está do outro lado, depende de quem está ali na empresa e como ele enxerga o mundo, como ele enxerga a justiça, como ele valores tão importantes. Ah, não, na empresa não tem essa, é seguir os processos e os procedimentos. Opa, não é verdade. E a gente vai ver isso, tá? Não é verdade. Então, claramente, essa resposta aqui, o que precisa para evitar que as empresas atuem assim? Elevação de consciência corporativa. Para começar, não é a única coisa. A gente vai ver muito mais coisas, tá? Ah, puxa vida. Falando sobre isso, claro, isso tem que começar pela liderança? Talvez. E provavelmente sim. Né? Então, eu gosto de falar, e aqui eu vou tirar vocês esse lado e por aqui. Tem esse livro, A Organização Dirigida por Valores, do Richard Barré, onde ele fala dos 7 níveis da consciência da liderança, que é bem interessante para vocês conhecerem os 7 níveis da liderança, da consciência da liderança, tá? Tem o nível aqui da sobrevivência. Primeiro nível é aquele líder orientado a resultado financeiro e retorno aos acionistas. Só. Me dão uma meta, eu vou bater a meta pelo civil ou pelo criminal. Mas eu vou bater essa meta. Só o resultado financeiro importa. Ele preocupa-se com as necessidades básicas e segurança dos colaboradores. Ele não está preocupado com os colaboradores. Ele está preocupado que as pessoas fiquem saudáveis para poder produzir, para trabalhar. Ele está preocupado que as pessoas cheguem bem para poder produzir. Tá? É aquele líder que é cauteloso em situação de maior complexidade. Deu problema, quietinho, pianinho, não me meto em confusão, porque eu sou orientado a objetivos, eu não quero complicação, eu não quero nada, eu só quero resolver problemas, bater metas. Esse tipo de líder, nesse nível da sobrevivência, ele pode agir de forma autoritária. A conformidade é fortalecida pelo cumprimento de padrões. Então, ordem, mando, cadeia, todo mundo, cada um tem o seu papel, a sua função, todo mundo é recurso, pum, 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 pum. E aí, se todo mundo, cada um faz o seu pedacinho ali e não pensa, para ele é melhor. O segundo nível de consciência corporativa, segundo o Richard Barré, é o do relacionamento. Esse tipo de líder que tem esse nível de consciência, ele tem habilidades de relacionamento, mas com foco nas emoções e nas relações harmoniosas. Todo mundo tem que se dar bem para que as coisas funcionem e batam as minhas metas. Acabou. Prioriza a satisfação do cliente. Porque ele está preocupado com o cliente? Não, porque ele quer que o cliente continue comprando. Percebem que, mesmo eu tendo um interesse aparentemente nobre, se o motivo e a razão não também o for, perde-se valor? Aqui eu vou dar um exemplo. Quem tem filha pequena ainda, que eu sei aqui que tem gente filha pequena, conta uma historinha para sua filha, faz um experimento. Conta uma historinha para sua filha de um príncipe que foi chamado por um rei, dizendo: olha, a minha filha, ela foi raptada e eu quero que você a salve. E o príncipe, que tem essa figura heróica, diga ao rei: mas quanto você me paga? Porque pagando bem, talvez eu vá salvá-la. Muito provável que a sua filha vai dizer: oh, esse príncipe não é príncipe. O príncipe faz sem interesse econômico. Porque na cabeça da gente, quem tem consciência elevada, pensa no próximo e salvar o próximo com atos heróicos,
sem interesse pessoal. Porque quando eu estou pensando em mim, meu nível de consciência é da primeira esfera. Tá? Eu não penso no outro, só penso em mim. Para vocês terem uma ideia, eu tive um... Ele era chefe, não era líder. Eu tive um chefe e uma vez a gente estava na China, numa viagem de trabalho, e estava um grande evento, gigantesco, um monte de gente, uma fila enorme nos buffets para pegar comida. Tinha vários, mas mesmo assim, filas enormes. E aí, a gente teve ali um... Eu fui, peguei a comida, quando eu cheguei na mesa, não tinha pego o hashi, os pauzinhos. E ele viu, e ele pegou um para mim. Até aí você fala, puxa, legal, né? Ele chegou na mesa, eu falei, putz, não peguei, vou ter que pegar, enfrentar a fila de novo. Ele falou, não, não, eu peguei. Tô, me deve uma, hein? Cara, tudo que ele fazia é, você me deve uma, eu vou anotando aqui e cobrava, hein? Ou seja, ele fazia não pelo outro, por ele. Nível de consciência, esfera 1. Esse tipo de líder busca aprovação social. Então, ele conta para todo mundo as maravilhas que ele faz, mesmo que seja de outros, né? Mas ele conta como dele. Buscam culpados quando não alcançam os resultados. E aí, como a gente veio de um livro em espanhol e a gente tem aqui a Vanessa, no idioma castelhano, no espanhol, tem uma coisa que eu acho sensacional. Curiosa, não sensacional, curiosa. Mas é muito do latino, tá? Não é nada com os hispanos parlantes. No espanhol, quando você passa de ano, você fala e aprovado, ou seja, eu passei de ano. E quando você repete, fala me han suspendido, ou seja, me reprovaram. Eu passei de ano e me reprovaram. Ou seja, quando você repete, é me reprovaram, como que a culpa é externa. Então, a culpa é do outro. Paternalista e protetor de equipe, tendo como troca lealdade e obediência. Eu te protejo, mas você me deve uma. Como esse meu chefe era. Tem o terceiro nível de consciência da liderança, segundo Richard Barré, que é autoestima. Então, o líder que está nesse nível de autoestima, então ele constrói sistemas e processos que criam ordem e eficiência, que aumentam a produtividade, ele pensa de forma estratégica e são ágeis para capitalizar as oportunidades, são focados na carreira e desejam aprender novas habilidades. Até aqui, beleza. Querem ter sucesso e ser os melhores, porém, como eles querem ter o controle, eles criam silos para demonstrar seu poder. Grupinhos, que é mais fácil demonstrar poder em grupos. Isso não é tão legal. E constroem burocracia e hierarquia para demonstrar sua autoridade. Aquela história do criam dificuldade para vender facilidade. E eles competem com seus colegas para ganhar reconhecimento. E aí começa a cotovelada, chute na boca, rabo de arraia, aí começa, vale tudo aqui para crescer. Para eles a imagem é importante. Eles participarão de jogos políticos para obter o que desejam. Então, aí a gente já chega num nível do 7, o nível 4 chega num nível interessante, que é o nível de transformação. Esse líder, ele busca consenso e compartilhamento de poder, né? Não tem necessidade de ter todas as respostas, inclusive ele sabe que ele não tem, e não tem problema, porque existe uma linha de líderes, principalmente da velha guarda, old school, que ainda acha que o chefe ou o líder tem que ter todas as respostas. E não é assim. E não tem nenhum problema dizer não sei. A relação de confiança, novas ideias são desenvolvidas no grupo baseadas em relação de igualdade e respeito à diversidade.
baixo nível de hierarquia, sem necessidade de aprovação, há um maior compartilhamento de ideias e a inovação torna-se natural. Quando você tem diversidade, baixo nível de hierarquia, portanto, maior agilidade e compartilhamento de ideias, a inovação é natural. Então, esse tipo de líder, o anterior de transformação, já é bem legal, tá? Isso aí já começa. Quando o líder atinge esse nível de consciência, falar, opa, esse é um líder legal. Um nível maior ainda de consciência, de coesão interna, é aquele líder capaz de inspirar colaboradores, stakeholders, com a sua missão e visão. Ele pratica o walk the talk, que é o que ele fala, é aquilo que ele faz. Não é aquele faz o que eu mando, não fala o que eu faço. Ele tem foco nos resultados, mas desde que os resultados sejam orientados ao bem comum. Percebe que já mostra um nível de consciência mais alto, já estou pensando no bem comum. Não vale o meu negócio ganhar dinheiro se eu estou gerando miséria em volta. Os problemas são vistos sob a perspectiva sistêmica e como oportunidades. Esse líder, ele obtém o melhor de si e de todas as pessoas na organização. O nível 6, chamado do líder que faz a diferença, ele estabelece relações de ganha-ganha-ganha com todos os stakeholders baseado em alinhamento de propósito. Buscam fazer a diferença na comunidade onde atuam, então eles já não estão pensando só neles e nem na família próxima, como os níveis das esferas de consciência que a gente viu no início, eles estão pensando na comunidade onde atua, de uma forma mais ampla, não só na minha família. Atuam como líderes servidores, impactando a organização, sociedade e o meio ambiente. Atuam como mentores para desenvolver as pessoas. Eles obtêm o melhor de si e de todas as pessoas na organização. E o último nível, que obviamente é o mais complexo e mais difícil, é aquele visionário motivado pela necessidade de servir ao mundo. Um nível de consciência muito maior, está olhando o uno, a unidade, a humanidade, o todo. Buscam deixar um legado. Há uma conexão entre propósito pessoal e organizacional, sob uma perspectiva social. Ele vê o mundo como uma grande rede interconectada e possui tal consciência sobre seu papel, a sua importância, inclusive. Tolera a incerteza e a ambiguidade. Então, a gente vê que os 3 primeiros níveis de consciência da liderança, sobrevivência, relacionamento e autoestima, são focados na criação de uma organização que busca estabilidade financeira, única e exclusivamente. Processos, procedimentos, ganhar dinheiro e acabou. É isso que a gente vê aqui. Esse tipo de líder ainda acredita que uma empresa só existe, e eu digo só existe para ganhar dinheiro, porque uma empresa tem que ganhar dinheiro, a gente vai ver, uma empresa tem que ganhar dinheiro, não é ruim ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. Mas se é só ganhar dinheiro a qualquer custo, a qualquer preço, não é legal. Então, os 3 primeiros níveis só pensam nisso. O nível 4 já tem uma transformação de consciência legal. A liderança, então ela já promove um clima de aprendizagem contínua, empoderamento dos colaboradores têm mais autonomia, eles já conseguem trabalhar de uma forma mais autônoma, e ele permite à organização adaptar-se às mudanças da sociedade e do mercado. Ops. E os níveis 5, 6 e 7, claro, o foco passa a ser de uma organização com propósito e valores. Esse líder leva essas organizações a uma organização com propósito e valores. Quando ele já tem um nível de consciência mais elevado e, e ele tem algum desses níveis de consciência, estabeleça uma conexão através de alianças estratégicas e que seja capaz de promover mudanças positivas na sociedade e deixar um legado. Esta
Esses são os 7 níveis de consciência da liderança, segundo Richard Barret. Beleza? Tá bom. Sim. Voltando lá no início, daqueles 3 níveis, das 3 esferas de consciência, no primeiro nível, eu coloquei aqui uma frase, eu quero deixar uma frase a vocês, a gente está caminhando aí para o final da aula, eu quero deixar uma frase para vocês do filme, desculpa, está errado aqui, não é do Carlos Adelantado, é do filme Coração Valente, tá? Depois eu vou corrigir para mandar para vocês. No filme Coração Valente, tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz: todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Tem muita gente que sobrevive. Se alimenta, nasce, cresce, reproduz, se alimenta, trabalha para subsistência e acabou. É uma vida tão pobre. E, inclusive, alguns ganham dinheiro fazendo só isso, tá? Mas essas pessoas são tão pobres, tão pobres, tão pobres que o único que eles têm é dinheiro. No nível 2 de consciência, tem uma outra frase, essa sim é do Carlos Adelantado Puccial, que é, ele diz, o ser humano, quando é de fogo, ele dá aos outros calor e luz, o que quer dizer afetividade, né, o afeto e sabedoria. Uma pessoa com um nível de consciência mais elevado, ele compartilha beleza, ele compartilha conhecimento, ele deixa um rastro de calor e luz por onde ele passa. Ele deixa harmonia. Quantas pessoas vocês conhecem? Quantos grupos de WhatsApp que vocês estão, onde só circula? Olha que absurdo o que está acontecendo na Venezuela. Olha que absurdo o que está acontecendo no governo A, B ou C, independente de partido político. Não vou entrar. Olha o que está acontecendo, não sei aonde. Que absurdo. Compartilhem. O mundo tem que saber disso. E só desgraça. E eu não digo que não se deva falar sobre isso. Mas quantas pessoas compartilham uma poesia? Quantas pessoas compartilham uma bela música? Quantas pessoas compartilham uma reflexão ou um livro que leu e dizendo, olha, um trecho desse livro que eu li, que eu gostei, eu gostaria de compartilhar com vocês e vamos trocar mensagens e vamos falar, discutir e debater sobre isso. Em muitos grupos, por não dizer a grande maioria dos grupos de WhatsApp, está quase que mal visto, a não ser que sejam grupos específicos para isso, tá? Mas grupos generalistas de WhatsApp está quase mal visto você compartilhar uma reflexão profunda, porque vão falar, puta, o cara querendo se mostrar. Oh, olha a criatura ali querendo se mostrar. Olha ali querendo. Puta, que coisa chata falar dessa coisa. Meu, vamos falar do resultado do jogo, do BBB ou da... Pô. Então, só que uma pessoa com a consciência elevada, ela compartilha e deixa esse rastro. Se não entendem, talvez esse grupo não é para você. Talvez você deva procurar outros grupos de pessoas com a consciência um pouco mais elevada ou tentar elevar a consciência das pessoas que estão nesse grupo e insistir, tá? Então. E a terceira, que é da unidade da consciência, eu tenho uma frase, mas eu não vou colocar por enquanto. Eu gostaria que vocês pensassem numa frase para a gente colocar aqui, não agora. Se tiver agora, tudo bem. Se não tiver, não precisa ser agora. Pensem aí e coloquem lá no grupo uma frase que, de alguma forma, represente ou reflita um nível de consciência mais elevado, que pensa no todo, no uno, na humanidade, em como eu posso transformar as minhas atitudes as, e fazer com que, inclusive, vire um hábito, a forma de eu espalhar o bem ou construir o bem na sociedade. Pensem numa frase assim, coloquem lá no grupo, compartilhe durante a semana, tá? Até a aula que vem.
e Ô, depois eu Márcio, falo qual é a minha. Pois, não. tem uma frase que eu gosto, não sei se encaixa nisso, e eu acredito nela, que fala, é conhecida, inclusive, que fala, seja um incentivador de pessoas, porque o mundo já tem críticos demais, né? Eu Boa. acho que é uma frase simples, mas que, de fato, né, se a gente se permitir fazer isso, acho que contribui um pouquinho aí. Perfeito. Ah, legal. E coloca lá no grupo, vamos puxar ali para as pessoas, para todo mundo pensar numa frase e colocar ali, e a gente vai começar o nosso grupo com frases ou com reflexões positivas. Vamos começar a compartilhar conhecimento e vamos ser de fogo. Vamos compartilhar calor e luz, afeto, sabedoria, conhecimento entre a gente primeiro e depois com o resto do mundo. O que vocês acham? Topam? Sim, com Beleza. certeza. Ah, então, ficamos por aqui, como eu falei. A aula termina às 9. Hoje passou um pouquinho porque a gente teve aqueles minutinhos da, Uhum. da, da apresentação do curso. Como vocês viram, costumo respeitar bastante os horários, ou tento, pelo menos. E a partir de agora, embora a qualquer momento vocês poderiam ter feito, mas se quiserem, podem comentar, dar a sua ideia, o que vocês acharam, se fez sentido, não fez sentido, algum comentário sobre alguma coisa, e pouco a pouco a gente vai começar a se aprofundar nesses conhecimentos para chegar na tecnomanização. Como foi hoje? Fez Eu posso sentido? Foi começar legal? aqui. Claro, Fez, mas... para mim fez bastante sentido. A gente já teve a chance de conversar um tempo atrás, né, Márcio? E, e de fato é interessante porque talvez são coisas que podem parecer meio óbvias, mas quando a gente está no automático, né, a gente acaba aqui não para prestar atenção, né? Mas para mim, assim, conexão total com o que eu acredito, com o que eu busco praticar. Então, assim, é um tema que, você vê, a hora passou, pelo menos para mim, são 9 e pouco, mas eu tô, assim, super, super energizada, vou te Não, dizer. não, não foi pesado, não foi chato, não foi Não, muito. pelo menos para E mim olha não, que hoje porque fez a aula sentido, só eu conectou. falei, hein? Ó, meu. Mas tudo bem, eu Mas entendo. foi bom. Vocês vão ver como vai ser mais pro final, que eu vou ter que mandar ficar quieto. Falar, para, deixa eu falar aqui, que senão. Porque vai chegar um momento, e é proposital que hoje vocês não se apresentaram, não se preocupem, vai chegar, vai ter um momento de fazer isso. Mas tem outros grupos aí, das turmas anteriores, e por experiência, chega um momento que acaba o curso e fala, olha, tem um grupo grande, com pessoas das... Não é muito grande, porque sempre as turmas são pequenas, mas um grupo maior, com todas as pessoas de outras turmas. E aí o que eu faço? Eu vou finalizar o grupo da turma 5 que é o de vocês, e coloco todo mundo no outro, quem quiser. Quem não quiser, tudo bem, eu respeito. E muitas turmas dizem, não, pode colocar a gente no outro, mas não tira o nosso não, porque a gente continua se falando, a gente se... Ah, Então, vocês vão ver que logo, logo vocês vão estar falando mais que o Homem da Cobra. Não tem problema. Beleza, então? Primeira aula, ok? Check. Check. Fica aqui. Quem ainda não assistiu e quem ainda vai assistir gravado isso, não assistiu a aula, boas-vindas, assista. Vocês vão entender ali a rotina. Penso que como eu estava falando e no final acabou passando, só para finalizar aqui rapidão, é uma rotina que a gente, pensando nas aulas online, pensando no ensinamento, tem muitas vezes a gente via alunos que chegava, ia do carro e chegava esbaforido para assistir aqui, falando, cara, isso não é bom para o teu aprendizado, ou para a aprendizagem. Então, eu faço, e quem tiver e quiser, que isso é totalmente opcional, o que que a gente criou? Um protocolo de coisas, por exemplo, eu chego, eu tenho aqui
um difusor que eu coloco óleos essenciais, então a gente coloca óleos essenciais que são... a gente estudou alguns óleos essenciais como especialista de óleos essenciais para ver qual é o óleo essencial que ajuda a aumentar a concentração. A gente coloca uma música de preferência calma, tranquila, clássica, né? Antes, Você coloca os fez óleos meu ritual, é? essenciais. Você Hã? fez meu ritual antes de começar essa aula? Eu Tem. fiz exatamente isso. Aí a gente faz um exercício de respiração que eu mostro lá. Aí a gente se concentra. Então, assim, se hidrata, faz um exercício de alongamento, senta aqui tranquilinho, porque a gente vai ficar 1h30 sentado e tal. Então a gente faz um ritualzinho para começar a aula com uma predisposição maior a assimilar e relaxar. São 8 ou 10 minutinhos e tal. Então, quem conseguir fazer é bastante interessante. E aí, quem já viu a aula, eu vou mandar o e-book. Quando fizer, fala, mas já vi aqui. Pum, a gente manda, o Felipe manda. Que ali tem dicas e um monte de coisas, inclusive links de playlist de música. Enfim, tem de tudo. Tem gente que aqui conhece bastante música clássica, é pianista e tal, né? Tem pianista no grupo, eu não vou falar quem é, mas tem pianista no grupo. Mas a gente ali tenta facilitar porque eu acho que é um ritual que ajuda na aprendizagem. E a gente percebeu que as pessoas que fazem esse certa rotina acabam tendo um maior aproveitamento. Então, é bom para vocês. Tá? Por isso que a gente orientou. Tá? Legal? Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Quinta que vem, 7h30, a gente começa, portanto, chegar um pouco antes, se puder fazer a rotininha, relaxa, tal. E a gente começa a aula, porque a gente vai ver, a segunda aula, modelos mentais, mindset. A gente vai falar desse tal de mindset, que tá aí todo mundo falando no LinkedIn, mas a gente vai falar desde uma perspectiva e dando uma sequência um pouco sobre a consciência que a gente já viu, tá bom? E depois vocês vão receber um link para fazer o assessment de mindset e vão receber uma devolutiva, beleza? Perfeito. Muito boa ótimo. noite. Bom jantar para quem não jantou, bom descanso e tá chegando o final de semana, excelente final de semana, excelente semana para vocês e até quinta que vem. Valeu, obrigado. Obrigada. Gente, Tchau, obrigada, Nina. viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Tchau. tchau.